Olá, estamos começando aqui mais um Fer Me Explica de segunda-feira, onde eu respondo aquelas dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Então, a gente vai começar hoje respondendo as dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no final de semana. Então, quem não sabe direito como funciona, é o seguinte, todo domingo eu posto uma foto e aí vocês comentam deixando as dúvidas de vocês e na segunda eu venho aqui para responder. Conforme for surgindo mais dúvidas, vocês podem ir trazendo, que aí se sobrar tempo a gente vai respondendo elas também, tudo bem? Então eu vou começar com as dúvidas que vocês me mandaram lá no domingo. A Pri mandou assim pra mim: Fer, o que posso colocar no lugar do café com leite? Bom, Pri, se você prefere algo quente logo de manhã, uma boa sugestão é você começar com um chá. Ai, Fer, eu posso tomar chá do quê? Você pode tomar chá de gengibre, chá de camomila, chá de hortelã. O chá pode ser uma opção. Agora, o que eu costumo recomendar para as minhas pacientes? Aquele suco anti-inflamatório, sabe? Eu postei a receita, tá aí no meu feed, no destaque, tem um destaque de receitas e eu postei a receita desse suco anti-inflamatório. Fer, mas por que você indica esse suco anti-inflamatório? Bom, nesse suco tem o pepino, que é fonte de magnésio, ele vai ter o salsão, a maçã e o gengibre, que junto com a água de coco também vão agir como anti-inflamatórios e antioxidantes para o seu corpo. Então você dá aquela bomba de energético para o seu corpo, né, de antioxidante e anti-inflamatório para você começar bem o dia. Além disso, alguns estudos já mostraram que a maçã também ajuda a controlar o índice glicêmico. Então é por isso que depois eu consigo comer aquele meu pão de queijo de frigideira, que eu também deixei a receita, mais tranquila, porque antes eu já tive esse consumo de vários nutrientes importantes para começar bem o dia. Essa é uma sugestão. O pessoal tá entrando aí, não esquece de dar o like para ajudar a live a chegar para mais pessoas. Marca aqui aquela pessoa que você sabe que sofre com enxaqueca e não tá aqui, tudo bem? Compartilha, dá seu like aqui e aí a gente vai ajudar as informações a chegarem para mais gente. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Perguntou assim para mim: estou com dificuldades para deixar de consumir cafeína, já que todos os remédios para combater minha dor contêm a mesma. Bom, é a Gladys que mandou essa pergunta. Bom, Gladys, a primeira coisa que a gente tem que observar é: o consumo dessa cafeína que vem nesse analgésico, ela vem propositalmente. Por quê? Porque em doses pequenas e dependendo do analgésico, essas doses de cafeína potencializam o efeito do analgésico. Por isso que esses analgésicos vêm com uma dose pequena de cafeína. Essa dose pequena de cafeína, se você não consome café no seu dia a dia, ela não vai ser um desencadeador, ela não vai te causar um problema. O que a gente vai ter que olhar é qual é a frequência que você tem tomado essas medicações. Porque, como você disse aqui pra mim, todos os remédios que combatem sua dor têm cafeína. Isso mostra pra mim que você tem consumido analgésicos em excesso. Eu fiz um vídeo sobre isso, foi pro ar ontem, dá uma olhada. E se você estiver aqui na live, comenta pra mim quantos analgésicos você costuma tomar, tá? Porque aí sim a gente tem que olhar com um olhar bem diferente pro consumo desse analgésico. Mas a cafeína que contém nesse analgésico em si, ela não é um potente desencadeador, tá? Ela é uma quantidade muito baixa, o suficiente para potencializar o efeito do analgésico. Ela só vai ser um problema se você utilizar ela com muita frequência. Lembra, se você consome analgésicos mais de 2 vezes na semana, você já tem risco de sofrer com o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Vamos para a próxima pergunta, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem ir mandando aqui para mim que eu vou respondendo e vou intercalando, beleza? Vamos lá. Peraí que acho que tinha uma pergunta aqui que eu vi. Alguém perguntou: Fer, você é fisioterapeuta? Sou Dani, sou fisioterapeuta formada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e me especializei pela USP, e aí agora eu tô atuando na área de cefaleia e enxaqueca. Cefaleia tensional, a questão nutricional piora? Olha, pode ter uma relação nutricional sim, ela não é tão direta que nem
da enxaqueca, né? A enxaqueca é uma ligação direta com essa questão nutricional, mas ela pode ter a ver sim, tá? Então mas nesse caso da cefaleia tensional, a gente fala muito mais numa prática de atividade física, num estilo de vida saudável, pensando mais na prática de atividade física e regulação do sono, do que olhar primeiro para alimentação. Nesse caso da cefaleia tensional, a alimentação não é o primeiro fator que a gente vai observar, tá bom? Bom, vamos ler a próxima. A Valquíria mandou assim, ó. Progressiva, pode, porque quando sinto cheiro, sinto fortes pontadas. Bom, a primeira coisa, a progressiva de uma forma geral não faz bem pro cabelo, né? Então, a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Qual que é o problema da progressiva? A gente sabe que a progressiva, ela tem um pouco de formol, né? Acho que 0,25, se eu não me engano. É o ideal, que é o liberado pela Anvisa. O problema da progressiva é justamente o cheiro. Por que a gente tem esse aumento dessa sensibilidade ao cheiro? Por que o cheiro pode desencadear a enxaqueca, né? O que acontece? A gente ainda não está totalmente esclarecido como isso funciona, mas a gente sabe que o olfato é um dos nossos sistemas que tem uma ligação mais rápida com o nosso cérebro. Então, quando a gente sente um cheiro forte, as moléculas desse odor, elas entram pelo nosso nariz e elas vão se ligar a neurotransmissores, a neurônios, que vão propiciar a liberação de neurotransmissores específicos. Só que a gente sabe que quem sofre com enxaqueca tem um cérebro mais sensível, mais ativo, mais estimulado, tá? E aí, a liberação desses neurotransmissores ativam mais ainda esse cérebro que já tá hiperativo, e isso pode fazer com que a gente entre num quadro de crise. Mas é importante a gente observar o que também? Que lá no pródromo, lembra aquela fase antes da aura, antes da dor de cabeça? Lá no pródromo, onde tem os primeiros sintomas de que a gente está entrando numa crise, o que acontece? A gente consegue observar que pode ter, além do bocejo, além do cansaço, alterações de humor, pode ter esse aumento da sensibilidade. Então, a gente tem que observar por quê. Porque às vezes a gente sentiu o cheiro e aí a gente teve a dor de cabeça e acha que foi só por causa daquele cheiro. Mas aquele aumento da nossa sensibilidade já era o nosso pródromo. Então a gente tem que olhar porque aconteceu um pouco antes. Porque pode ser que, na verdade, a gente entrou na crise antes de sentir aquele odor. E nosso nariz, né, nosso olfato tá mais sensível porque a gente já tá no começo da crise. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então, às vezes, a gente bane algumas coisas da nossa vida porque a gente teve uma reação e a gente só olha porque aconteceu um pouquinho antes. Mas a gente tem que começar a olhar até 1 ou no máximo 2 dias antes da dor vir, beleza? Vamos lá. Vou ler uma das perguntas daqui. A Andrea comentou aqui. Fê, a família do meu pai, todas as minhas tias têm enxaqueca. É genético? Querida, eu fiz um vídeo sobre isso também no final de semana, sobre hereditariedade. O que acontece? Existe sim um componente genético envolvido. Então, quer dizer, se eu não tenho esse componente genético, por exemplo, e aí eu me exponho à luz, a cheiros fortes, como qualquer coisa, nada saudável. Se eu não tenho esse componente genético, eu não vou ter a dor de cabeça da enxaqueca. Eu não vou ter a enxaqueca. Mesmo comendo fritura, refrigerante, embutidos de todos os dias, não vou. Eu posso ter outras doenças, mas a enxaqueca em si eu não vou ter, tá? Agora, quando existe o componente genético, se eu não tiver um ambiente adequado, saudável, eu vou manifestar a enxaqueca. Agora, se o ambiente não for favorável, eu não vou manifestar a enxaqueca. Então, embora exista um componente genético, o componente genético não é determinante de tudo, tá? O ambiente nesse cenário, ele vai ter um peso muito grande, mesmo você tendo um componente genético. Por isso que a Andrea, a gente até tá tratando aí do filho dela de 12 anos, não sei se vocês já estavam noutra live que a gente falou sobre isso, e ela tem enxaqueca, o filho dela tem 12 anos e também tem enxaqueca, e a gente tá tratando todas as mudanças ambientais dele para que ele tenha uma diminuição nas crises, e a gente já tem conseguido isso. Eu vou chamar eles aqui num outro momento pra gente falar melhor sobre isso. Bom, vamos lá pra próxima pergunta, daqui a pouco eu leio mais daqui. Vamos lá. Fer,
Porque às vezes a dor muda de lado. A Sofia perguntou isso. E aí depois a Tati colocou assim: também quero saber, a minha dói do lado direito e depois altera pro esquerdo. Olha, a gente não tem uma explicação claríssima sobre por que tem hora que dói de um lado, tem hora que dói do outro. O que a gente sabe é que de fato isso acontece. São raras as pessoas que têm dor única e exclusivamente de um lado só. Comenta quem tá aqui comigo na live se a dor muda ou não de lado. Ou se ela fica só de um lado, coloca aí pra mim qual que é o lado em que vocês costumam sentir mais dor, tá? Pra gente ir conseguindo ver aí como é que funciona com vocês. Mas deixa eu continuar explicando sobre isso. O que acontece? A gente sabe que tem uma relação, a enxaqueca tem uma forte relação com o nervo que a gente chama de nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, a gente tem ele dos dois lados e ele faz isso aqui, ó. Ele inerva essa parte aqui da frente, essa parte aqui, essa parte e essa parte aqui. É isso que o nervo trigêmeo inerva. Então tem horas que a gente pode ter mais um componente só de um lado, tem hora que a gente pode ter um componente mais do outro. Tem hora que a gente vai sentir dor só na frente, tem hora que a gente vai sentir dor mais nessa região aqui até. E muitas vezes a gente até confunde com disfunções temporomandibulares, a gente acha que é dor no dente. Então tem que tomar cuidado, porque esse nervo trigêmeo ele inerva toda essa região. E aí, toda essa região onde ele inerva, a gente pode ter essa sensação dolorosa. Além do componente nervoso, a gente tem o componente muscular. Então a gente vai ter um aumento da tensão da musculatura que pode fazer com que a gente sinta uma dor em aperto na região do topo da cabeça, na região posterior, tudo bem? Na região temporal. Então tem esses dois componentes que têm que ser levados em consideração e é por isso que a gente pode apresentar diferentes regiões com dor até na mesma crise. Não necessariamente vai ser só em crises diferentes. Tem hora que começa com uma dor num lado e daqui a pouco você vê a dor tá do outro lado. Ou às vezes começa na frente e quando você percebe, ela já tá mais na face como um todo. Tudo bem? Vamos ler aqui o que o pessoal comentou. A maioria tá comentando que muda, né? Ali, o lado direito, em 90% das vezes, a Mari contando, a Beatriz contando que muda, a Gi fala que é só do lado direito, a Liz comentando que sempre do lado direito o couro cabeludo fica sensível. Liz, o que é isso? É o que a gente chama de alodínia. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Se você quiser se aprofundar, tem um vídeo no meu feed. Mas o que é a alodínia? Na alodínia, estímulos que não deveriam ser entendidos como dolorosos são entendidos como geradores de dor no nosso cérebro. A alodínia não acontece só na enxaqueca. Quem sofre com cefaleia tensional também pode apresentar a alodínia e não existe até hoje um tratamento específico para ela. O que pode ajudar? Né? Um tratamento que tem ajudado. Quando a gente faz a toxina botulínica, o Botox, ele também tem uma resposta positiva nessa alodínia, tá? Essa alodínia ela pode surgir antes, durante e depois da crise, tá? Mas vamos lembrar que depois da crise, faz parte do pródromo mesmo, a gente sentir mesmo como se a gente estivesse meio atordoada, tá? Isso faz parte, isso não necessariamente quer dizer que você tá com a alodínia, tá? A alodínia é aquela coisa de tocou na cabeça, dói, você não consegue prender o cabelo, a água caindo do chuveiro dói, encostar o rosto no travesseiro dói, e isso a gente consegue entender como alodínia, tá? Vamos ler a próxima aqui, depois eu volto um pouquinho para as que vocês mandaram. Vamos lá. Opa! Peraí. A Malu mandou assim: quero entender por que a musculatura do meu pescoço e a parte das costas ficam tão tensas durante as crises. Aí a Andresa comentou: também sinto isso, é muita dor no pescoço. Gente, tem uma relação muito grande do aumento da tensão cervical. E isso funciona como um ciclo, tá? Por que acontece? Quando a gente passa muito estresse, né? E pode ser estresse do dia a dia mesmo, tá? O nosso corpo absorve esse estresse físico, mental, emocional, tá? Até das nossas emoções. E isso se repercute na nossa musculatura. Quais são as principais musculaturas que absorvem esse estresse? É a musculatura cervical, a musculatura do ombro e a musculatura das costas. Essas são as principais musculaturas. Então elas absorvem a tensão do nosso corpo, que é gerado pelo estresse. E aí, juntamente com esse estresse e esse aumento dessa tensão da musculatura, a gente pode propiciar um ambiente favorável para o surgimento da crise.
Em compensação, o que acontece durante a crise? Durante a crise, a gente tá sentindo dor. Quando a gente sente dor, nosso corpo fica o quê? Tenso. Então a gente aumenta ainda mais essa tensão. E aí isso vai se manifestar na forma de uma dor generalizada que vai pegar pescoço, ombro e costas. Por isso que a gente faz no trabalho preventivo os alongamentos diários. Porque os alongamentos diários vão ajudar a gente a dissipar essa tensão que é acumulada todos os dias. E a partir desse momento, quando a gente tem um episódio de dor, a gente não tá com uma tensão basal tão alta e aí a gente tende a não ter uma repercussão tão grande no pescoço, nas costas e nos ombros. Tudo bem? Tava até pensando aqui da gente combinar de fazer uma live, mais uma live assim, de automassagem. O que vocês acham? Se vocês gostarem da ideia, vocês mandam um joinha, que aí a gente combina um dia e um horário essa semana pra gente fazer uma live de automassagem. Todo mundo aqui juntinho, tá bom? Manda um joinha aí quem curte a ideia, que aí, se bastante gente topar, a gente marca essa live. Vamos lá, deixa eu ler uma das perguntas daqui. Vocês mandaram bastante, vamos lá. A Alcione comentando que o lado dói mais, que tem nódulos no couro cabeludo e quando aperta dói também. Justamente, a gente até comentou sobre isso, né? São aumento de tensões. Esses nódulos, que a gente chama de carocinhos, calombos, são nódulos de tensão. Eles podem aparecer em qualquer parte, mas eles costumam aparecer aonde? Principalmente nessa região aqui. Eles podem aparecer aqui nas laterais. Eles podem aparecer no topo da cabeça e podem aparecer nas costas também, tá? Então são as principais regiões que armazenam a nossa atenção, como a gente tá conversando. A Bia tá comentando assim, ó, Fer, tenho muita sensibilidade à luz e sinto muitas dores ao ler e ao passar muito tempo no celular e computador. Você acha que vale a pena passar no oftalmo para utilizar óculos de descanso? Bia, eu acho importante. A questão da tela, ela vai ter uma relação para qualquer pessoa que sofre com enxaqueca de uma forma geral. O que acontece? Quando a gente fica muito tempo na frente da tela, a gente fica muito tempo exposto à luz azul. E essa luz azul já foi mostrada em alguns estudos que tem uma relação com neurotransmissores e liberações que estão relacionadas à dor. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tempo de tela. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando certinho como é que funciona isso. Mas como você percebe essa diferença, né? Quando você lê, quando não é só com tempo de tela, eu acho sim importante você dar uma passada no oftalmo para ver se tá tudo bem com a sua visão. Às vezes você tem forçado muito, quando a gente força a visão, a gente faz assim, e isso deixa tenso toda essa musculatura que a gente tem aqui, tá? E esse aumento de tensão também pode propiciar que você entre em processos de crise de enxaqueca, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ler mais uma pergunta daqui. A Roseli mandou assim: como toda gaúcha, adoro um chimarrão. Tem alguma coisa a ver com enxaqueca? Roseli, tem, porque o que acontece? O mate que é utilizado no chimarrão, ele não é o mate que nem a gente está acostumado a tomar, chamate é um mate diferente, mas ele também é estimulante do nosso sistema nervoso central. Ele também hiperestimula o nosso cérebro. E aí, quando a gente fala de pessoas com enxaqueca, né, que a gente já tem um cérebro hiperestimulado, a gente potencializar essa hiperestimulação é um risco tremendo da gente entrar em crise. Então, pode ser que você consuma com frequência esse chimarrão e pode ser que você tenha crises com longa duração justamente por conta dele, tá? Agora, quando você for fazer a retirada, é válido a mesma cautela do café, tá? Não vai simplesmente, a Fer disse que não é tão bom pra quem sofre com enxaqueca, não posso nunca mais tomar, vou parar de tomar agora. Não. Primeiro que não posso nunca mais tomar. É tomar com moderação. É primeiro ter sob controle todos os outros fatores para no dia que você resolver, se tiver com muita vontade de resolver tomar aquele chimarrão, você tomar ele sem culpa. Você tomar ele consciente de que pode ser que ele desencadeie uma crise, mas você tá preparada porque foi uma escolha que você fez, então essa crise não vai te gerar sofrimento, embora possa te gerar dor, não vai te gerar sofrimento. E fazer essa retirada, né, com cautela, né, não vai simplesmente parar de tomar, porque você pode ter uma crise de abstinência também, funciona igual, funciona com o café, tá bom? Gente, água, só um minutinho. Aproveita pra deixar um like aí, enquanto eu vou tomar só um pouquinho de água e a gente vai continuar já. Bom, vamos lá. Deixa eu ler a próxima pergunta daqui. A Tarsila perguntando: quem já teve AVC?
As dores são diferentes? Olha, eu não tenho nenhum relato de pacientes minhas que a dor seja diferente. Conta pra mim, Tarsila, como é a sua dor? Às vezes você acha que a sua dor é diferente porque se fala muito sobre aquela dor padrão, né? Enxaqueca clássica, que é a dor pulsada, unilateral. Mas hoje já se sabe que, embora essa seja definida como a enxaqueca clássica, não necessariamente a dor vai ser unilateral, não necessariamente ela vai ser pulsada, tá? Não necessariamente você vai ter a fotofobia. Então a gente tem que observar como que é essa sua dor que você tá achando que é diferente. Conta pra gente aqui. Vamos lá, deixa eu ler mais algumas perguntas. Sinto muita dor no pescoço, trapézio, costas, pois é, onde a gente comentou que acumula muita tensão. Você acredita que ansiedade causa cefaleia tensional? Com certeza, Mari, com certeza. Ansiedade, estresse, problemas com sono, todos esses fatores estão extremamente relacionados. Por quê? O que é a ansiedade, né? A ansiedade é quando a gente tem algo que vai acontecer, a gente pensa naquela possibilidade de algo que vai acontecer e normalmente a pessoa ansiosa tende sempre a focar e pensar na pior das possibilidades, né? E essa possibilidade gera uma ativação de neurotransmissores no nosso corpo, no nosso cérebro, que dão pro nosso corpo a sensação de que a gente tá em perigo. Por quê? Porque você tem que ficar em alerta. Você tem que ficar em alerta. E isso eleva o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, como que esse estresse repercute no nosso corpo? Através da tensão muscular. E aí, quando a gente fala de cefaleia tensional, a gente fala justamente de uma cefaleia que tem origem por excesso de tensão, né? Então, por isso que a ansiedade tem tudo a ver com a questão da cefaleia tensional. Os pacientes com cefaleia tensional, como que a gente vai abordar? A gente tem que fazer primeiro um controle de estresse e ansiedade. Basicamente, a gente resume no empoderamento da enxaqueca como controle das emoções e do estresse. Então, através de diversas técnicas, como técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, mindfulness, a gente consegue modular a sua resposta ante as ações do ambiente, ante ao que chega pra você. Porque a gente não consegue controlar o que vai chegar, mas a gente consegue controlar a nossa relação e a nossa reação quanto ao que vem pra gente. E esse é um dos pilares do empoderamento que a gente trabalha quando a gente fala de cefaleia tensional. Bom, vamos lá. Antes de avançar um pouquinho aqui, eu vou ler mais uma daqui que mandaram pra gente no final de semana. A Dayana mandou assim: minhas crises vêm sempre acompanhadas de fortes pontadas na cabeça. É assim, estou sem dor. Vem uma pontada muito forte, normalmente do lado direito. Logo, essa dor se estende para toda a cabeça. E depois intensifica do lado direito ou esquerdo. Por que isso acontece? Daiane, é justamente por conta do que a gente conversou, né? Da inervação da cabeça e dos músculos que a gente tem na cabeça, tá? Então a dor, ela pode começar local e ela tende, como um padrão mesmo, a dor da enxaqueca, ela tende a se expandir e espalhar, tá? Isso é completamente normal quando a gente fala de enxaqueca. Então o que acontece? Quando você sente essa primeira pontada forte, é nesse momento em que a gente já tem que estar com tudo preparado para controlar, para que essa dor não evolua. Fer, o que eu posso fazer nessa hora? Primeira coisa, não esquece de fazer os 20 minutinhos de compressa de gelo. Ela vai ajudar a diminuir os impulsos nervosos dessa região e tende a diminuir a resposta inflamatória. Então você tende a não evoluir com uma dor tão intensa. Tenta fazer esses 20 minutinhos de gelo quando você tiver esse primeiro sinal dessa pontada, e aí você volta pra me contar como é que você sentiu, se a dor evoluiu na mesma velocidade e na mesma intensidade. Se a dor evoluir com uma intensidade menor, a gente já sabe que teve efeito, e aí a gente começa a agregar outras técnicas em cima disso. Bom, vamos lá, vamos ler mais uma pergunta daqui. Eu durmo e acordo com dor. A Carla tá comentando aqui. Carla, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando você dorme e acorda com dor. A gente tem que olhar para a qualidade do seu sono. Então, quantas horas de sono você tem dormido. Se você dorme a noite inteira ou se você acorda durante a noite. Se você acorda de manhã e você se sente descansada ou você sente que tá faltando energia, que precisava dormir mais. Outra coisa que a gente vai ter que olhar, o que você comeu de noite e o que você tem comido de manhã. Isso também pode estar interferindo nas questões de dormir e acordar com dor. Além disso, a gente também precisa olhar para a altura do seu travesseiro, a gente tem que olhar para a quantidade de energia que você está dando para o seu corpo nessa última refeição e que tempo você está levando para tomar o seu café da manhã, porque isso também pode estar interferindo para você dormir e acordar com dor.
Bom, vamos lá. As meninas com joinha, finalmente cheguei no joinha, então a gente vai combinar aqui uma live só de automassagem pra gente fazer junto. Vamos ler outra pergunta aqui. A Lu perguntou assim. Luciana perguntou: as dores eram só no período menstrual, agora é em qualquer dia. Lu, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a partir de quando essa dor passou a ser diária. Fer, passou a ser diária faz 5 meses. Então vamos olhar lá atrás como que era a sua vida há 5 meses. Nesse caso a gente sabe que é pandemia, tá? Mas vamos lá. A gente vai olhar como era a sua vida há 5 meses e o que mudou de 5 meses pra cá. Por quê? Se sua dor era só no período menstrual, o que acontece quando a dor é só no período menstrual? Existe um outro fator que está latente, e quando esse fator que está latente se junta com as alterações menstruais, são 2 fatores, e aí vem uma forte crise de enxaqueca, tá? Agora, se você começou a ter enxaqueca direto, quer dizer que aquele fator que era latente se juntou com um outro fator novo latente, isso faz com que você tenha dores diárias, dores com mais frequência. Então a gente precisa identificar quais são esses fatores, que fator já existia, que fator foi adicionado para que essa dor tenha virado diária. Fer, quais são as possibilidades de serem esses fatores? Bom, existe a possibilidade de ser o uso excessivo de analgésicos, existe a possibilidade de ser ansiedade, se a gente estiver falando 5 meses atrás, por conta da situação do Covid, tudo que a gente tem vivido. Tem a questão que pode ser de preocupação, porque justamente por conta da pandemia as coisas ficaram mais difíceis, então você tem mais preocupação em relação às contas que tem que pagar, o trabalho que tá parado, a casa. Então, assim, diversos fatores podem estar relacionados. Normalmente, são mais fatores relacionados ao estresse, ansiedade, controle emocional. De uma forma geral, as minhas pacientes apresentam quando isso acontece, normalmente são esses fatores. Então, observa lá como que era antes e como tá agora, para você conseguir descobrir que fatores ambientais interferiram para que hoje você tenha uma dor constante. A Denise comentou assim, ó: estou com crise de ansiedade, 4 meses com dor nas costas e no tórax. Denise, primeiro, sinto muito. A questão da ansiedade é uma questão que mexe muito comigo também, porque eu já passei muito tempo por isso, é muito difícil conviver com a ansiedade, tá? Essa questão do dor no tórax, a sensação de sufocamento, são muito características da ansiedade. E como que a gente pode começar a trabalhar? Eu fiz uma live só sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. Assiste essa live, que lá eu coloquei um exercício que ajuda a gente melhorar o controle da ansiedade, além de diversas técnicas e dicas que eu dei para começar a controlar essa ansiedade. É extremamente importante você começar pela ansiedade. Você não vai conseguir controlar a enxaqueca enquanto a ansiedade não estiver sob controle, tudo bem? Então foca nesse momento na sua ansiedade. Então faz a lista de ansiedade que eu explico lá na live como funciona. Faça os exercícios respiratórios de rotina. Você vai perceber que ajuda muito. Vamos ler mais uma das perguntas aqui e aí eu já volto para as perguntas que vocês estão mandando. A Dani colocou assim, ó: Fer, cortei a farinha, carboidrato, açúcar, cafeína da minha alimentação. Porém, ainda tem alguns dias que sinto dores fortes. Tenho tentado dormir cedo e acordo cedo. Porém, a atividade cedo eu não consigo nesse momento. Tenho tomado remédio somente quando a dor está insuportável. Me ajuda, Fer. Dani, primeiro, a atividade física não precisa ser feita só pela manhã, tá? Você pode achar um outro momento para fazer essa atividade física. Por exemplo, de tarde, no final da tarde. Por quê? Porque já não tem o sol, né? Porque o sol na cabeça também pode desencadear crises. Então você não precisa ter essa obrigação de tem que ser nesse horário da manhã. Não. Você tem que criar uma rotina que se adapte à sua vida. Então, assim, você tem dormido mais cedo, mas por que você colocou preciso dormir cedo e acordar cedo? É por conta do trabalho? Tá? Porque se ouviu alguém dizer que quem tem enxaqueca tem que acordar cedo, não é isso. A gente tem que ter um horário regular de sono, tá? Então você forme uma rotina do seu dia a dia com um horário de sono que você tenha pelo menos 8 horas de sono, tá? A gente aceita aí, acha tolerável 7 horas, 9 horas, mas uma média de 8 horas de sono. Lembrando de tomar o café da manhã assim que você acordar. E lembrando de fazer atividade física todos os dias num horário regular, em que você não tenha muito sol na cabeça. E lembrando de sempre levar sua garrafinha de água para se hidratar. Então tudo isso pode contribuir. Agora, o que você tem que observar é se não são fatores como o estresse que estão contribuindo para que você ainda tenha esses fortes episódios de dor,
tá? Você tirou muitas coisas que você acha que poderiam estar relacionadas com a sua enxaqueca, você percebeu uma melhora, mas se você continua tendo, quer dizer que existem outros fatores que ainda precisam ser controlados e modulados. Vamos ler mais perguntas aqui. Deixa eu ver. A Fefa mandou assim: Fer, síndrome desmielinizante potencializa a enxaqueca? Sim. Existe uma forte relação entre essas alterações da mielina e as crises de enxaqueca. Você pode ter uma intensidade, não que você vai ter por conta disso, tá? Mas você pode ter uma intensidade maior das crises de enxaqueca. Então você vai sentir uma dor maior, uma intensidade maior. Mas não que ela esteja relacionada com a frequência, tá? Normalmente, essas alterações de desmielinização estão mais relacionadas com a intensidade da dor que você sente. A Denise mandou assim: tenho muita enxaqueca e agora com as crises de ansiedade piorou. Remédio nem faz efeito mais. Pois é, Dê, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em modular fatores ambientais da sua rotina que podem estar gerando um desequilíbrio no seu corpo. Porque a gente sabe que a ansiedade também é um desequilíbrio neuroquímico do nosso cérebro, né? E como que a gente controla esses desequilíbrios, Fer? A gente pode aumentar e potencializar o efeito de neurotransmissores benéficos pra gente. Então, no caso de ansiedade, eu recebi até o story de uma paciente esses dias, se ela estiver aqui, ela até acena pra mim, que ela comentou que ela toda vez que sentia a dor surgindo, ela começava a dançar, porque ela viu eu comentando na live que a atividade física libera serotonina e ela não tem entrado mais em crise desde então, tá? Então, a atividade física, no seu caso, é extremamente importante para começar a controlar a ansiedade e a enxaqueca. Mas, Fer, qual que é o benefício dessa atividade física? Dentre outros fatores, a atividade física, ela dissipa o estresse do nosso corpo, tá? Então, ele deixa de ser um estresse tão localizado, como a gente já falou aqui no começo da live. Ela distribui essa carga de cortisol e essa carga de estresse no nosso corpo, essa carga de tensão. E, além disso, ela libera serotonina. A gente sabe que pessoas que sofrem com enxaqueca têm alterações nessa questão de serotonina e ela libera mais serotonina. A serotonina age no nosso cérebro como analgésico natural. Então, ela proporciona uma sensação de bem-estar e isso potencializa, né, essa sensação de diminuição da dor. Por isso que ela é extremamente importante para quem sofre com enxaqueca e aí passa a ser extremamente importante para quem sofre de ansiedade, porque dá uma sensação de paz, de calmaria. Por isso que ela é muito importante. Além disso, tente exercícios respiratórios, exercícios de relaxamento. Ajudam muito a controlar as crises de ansiedade. Vamos ler mais uma daqui e aí a gente já volta. A Mariana perguntou assim: existe tratamento para enxaqueca com aura? Mari, o tratamento para enxaqueca com aura, ele é basicamente igual ao tratamento para enxaqueca sem aura. Qual que é a grande diferença? Tem a questão do uso do anticoncepcional e do tabagismo, que passam a ser alterações, né, que precisam ser extremamente acompanhadas, intimamente acompanhadas, mas de uma forma geral, não existe um tratamento específico para aura. O que acontece? Quando a gente evita as crises de enxaqueca, a gente consequentemente evita a aura. Ah, Fer, mas tem vezes que eu tenho a aura, mas eu não tenho a dor de cabeça. Pois é, mas se a gente tá com um preventivo da enxaqueca sob controle, você não vai ter nem essa aura sem a dor. Tá? Então a gente consegue controlar isso também através da mudança de hábito. Remédio específico para tratar a enxaqueca com aura, remédio específico para aura, não tem. Alguns estudos têm mostrado resultados positivos para enxaqueca com aura, com a utilização do botox, do tupiramato, mas ainda assim a gente não tem um tratamento exclusivo, específico para enxaqueca com aura, porque é muito difícil esse controle. A gente consegue ele através da diminuição da frequência de crises, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler mais alguma pergunta aqui. Sobre amitril para enxaqueca tensional. Então, ele serve, esse amitril é amitriptilina, né? Ela é um antidepressivo. E o que o antidepressivo faz, né? Entre outras coisas, pensando músculo-esqueleticamente, ele proporciona uma sensação de relaxamento. Ele diminui a nossa tensão. E a cefaleia tensional tá extremamente relacionada com o aumento de tensão. Então, por isso que eles são bastante indicados no caso de pacientes com cefaleia tensional. Fazer uma live de ansiedade?
Eu fiz uma live de ansiedade, procura aí no meu feed, foi a live, sem ser a live passada, que foi de canabidiol, a outra live foi de ansiedade, depressão e enxaqueca. Dá uma procurada, mas eu posso fazer um vídeo só sobre ansiedade também, se vocês quiserem. Deixa eu ler só mais uma. A minha enxaqueca é tão forte que eu durmo e acordo com ela, ou melhor, nem durmo. Alivia com compressa de gelo. Perfeita! Denizinha mandou aqui. O que acontece? Você não tá conseguindo dormir. Isso é um ciclo vicioso. Se você não dorme, você tem uma má qualidade do sono. Você não consegue preencher a sua bateria de energia pro dia seguinte. E aí, o que acontece? Isso já gera uma alteração no seu cérebro que vai ficar num estado de alerta. Normalmente, quando isso acontece, e aí você pode comentar comigo, como o nosso corpo não tem energia, a gente acaba consumindo muito carboidrato, muita comida gordurosa, porque o nosso corpo pede energia. E esse excesso de carboidratos e comidas gordurosas vão potencializar, né, esses processos inflamatórios do seu corpo, e aí isso vai virando um ciclo vicioso. E aí chega na janta, você come aquele prato de macarrão, ou de arroz com feijão, ou pizza, ou batata, e aí você vai comendo, então você chega de noite, você tá com o estômago cheio de carboidrato, cheio de energia, que vai virando açúcar no nosso sangue, que é energia, e pro período da noite você precisa sim de energia, porque durante a noite você consome energia, mas você não precisa de tanta energia. Quando você consome tanto carboidrato de noite, você oferece tanta energia pro seu corpo que aí você não consegue dormir. Você deita na cama, rola pra um lado, rola pro outro e não consegue dormir. Isso tem a ver com a quantidade de carboidratos que você ingeriu no período da noite, tudo bem? E aí você rola de um lado, rola pro outro, não consegue dormir. Aí você vai, tem poucas horas de sono, acorda no dia seguinte cansada, vai consumir mais carboidrato, mais açúcar, mais gordura, e isso vai virando um ciclo vicioso, tá? Fer, por onde que eu quebro esse ciclo? Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a sua alimentação. Primeira coisa que vai ter que mexer para tentar regular essa questão do seu sono. E aí depois a gente vai focar totalmente no sono. Horas de sono, qualidade do sono, a questão da produção de melatonina, que com certeza está interferindo nesse processo. Tudo bem? Bom, deixa eu ler mais uma. Aqui. A Maine Couto. Tenho enxaqueca desde adolescente e aos 19 anos fiz exame e fui diagnosticada com cefaleia crônica. Ao longo dos anos piorou muito, já fiz tratamento com amato, que é o topiramato, deu uma melhorada, tenho ansiedade, depressão, intestino irritável, fibromialgia, tomo ansiolítico. Um neuro falou que não posso ter essas crises de dor de cabeça, pois posso ter uma isquemia, já que algumas vezes já perdi a visão de um dos lados, dormência nos braços e por poucos minutos não conseguia falar ou pronunciava palavras errados. Será aura ou há a possibilidade de eu ter isquemia mesmo? O que exatamente é isquemia? Maine, desculpa, não sei direito. Bom, o que acontece? Você sofre com enxaqueca com aura. Então, essa questão que você falou do campo visual alterado, da diminuição de força, de não conseguir falar, todas essas são características da aura. Você, no caso, apresenta o combão. Tem os principais tipos. Então, você tem a aura visual, você tem a aura motora, e você tem a aura de fala, e você tem a sensitiva ou sensorial, tá? Então, você tem aquele combo com as principais auras. E o que acontece? As pessoas que sofrem com aura têm mais chances de eventos como AVC, né, acidente vascular cerebral isquêmico, e infarto. Por isso que ele te disse isso. Mas, embora isso tenha te assustado muito, o que eu acho que ele deveria ter te dito, ou o que ele quis dizer, mas é que você precisa fazer um bom tratamento preventivo, né? Então, esses sintomas que você disse pra mim, muitas vezes assusta muita gente, porque parece com sintomas de um AVC, né? O que é a isquemia que você perguntou pra mim, que acontece no acidente vascular cerebral isquêmico? Você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, ou até para de passar fluxo sanguíneo naquele vaso por algum tempo, e o fato de não passar sangue nessa região, desse vaso cerebral, faz com que você não tenha oxigênio nessa região, daqui pra frente, tá? E a falta de oxigênio, ela leva à morte celular, por isso que morrem células do seu cérebro e aí você tem um AVC. Isso é o AVC isquêmico, tá? Então você tem uma diminuição ou uma ruptura desse fluxo sanguíneo
nessa região desse vaso sanguíneo do seu cérebro. Essa região daqui pra frente não vai receber sangue e aí vai faltar oxigênio, porque a gente consegue levar oxigênio pro nosso cérebro através do sangue, e aí você vai ter esse acidente vascular. E aí ele tem uma série de repercussões. Quanto mais tempo demorar para procurar o pronto-socorro, você pode ter uma zona de morte celular maior, que vai ter uma maior repercussão na sua funcionalidade. Tá? O impacto motor pode ser maior. Então é por isso que ele te falou pra tomar cuidado com esses episódios de dor. Mas assim, não adianta jogar simplesmente, então você não pode ter, tá? Você não pode ter, se vira, não pode ter. Tá? O que a gente faz pra que você não tenha esses episódios? A gente tem que fazer um bom preventivo, né? Você comentou que o Amato ajudou, mas não foi o suficiente, com certeza pra ninguém vai ser, tá? Então a gente tem que fazer as mudanças de hábito. O que a gente precisa fazer? Faz um diário da enxaqueca pra gente conseguir entender o que tá em desequilíbrio nesse momento no seu corpo. Esses fatores que geram desequilíbrio propiciam que você entre em processos de crise de enxaqueca. Então, quando a gente consegue controlar todos esses fatores, a gente consegue evitar as crises. Então a gente diminui a frequência das crises e a intensidade dessas crises. E aí a gente diminui o risco desses eventos como acidente vascular cerebral e infarto. Agora, outra coisa muito importante é você tomar cuidado com a questão do anticoncepcional e com a questão do tabagismo. Isso pode aumentar em até mais de 20 vezes a chance de um AVC, tá? Quando a gente fala de enxaqueca com aura. Vamos lá, vamos ler mais uma pergunta aqui. A Alcione comentando, eu tenho um coração na cabeça, pulsa mesmo sem estar com dor. É normal? O que acontece? É bastante comum isso acontecer. Por quê? Porque você tem uma sensibilidade maior na região da cabeça. Então você sente, parece que você sente realmente as veias, né, os vasos sanguíneos da sua cabeça pulsando. Isso também tem a ver, Alcione. Você comentou aqui com a gente com os nódulos que você tem na cabeça. Então, quando a gente tem esses nódulos, esse aumento de tensão, a musculatura da nossa cabeça, ela fica mais rígida. É como se, normalmente, ela tivesse assim, e aí, quando a gente tem esse aumento de tensão, ela faz isso aqui. E aí você consegue sim sentir essas alterações de pulsação, mesmo sem dor, tá? Isso tem a ver com a tensão que você sente também. Então a gente vai marcar essa live de automassagem e a gente vai focar bastante nessa região da cabeça pra vocês entenderem como é que libera toda essa musculatura que vai ajudar a diminuir essa sensação de pulsação, mesmo sem a dor. Vamos ler mais uma daqui e aí eu já volto com vocês. A Joselma Marta perguntou assim, o que faz melhorar o formigamento / dormência no corpo, calafrio e fadiga enorme? Tenho muito antes da dor de cabeça e às vezes tenho sem dor. Vejo que são poucas durações. O meu está contínuo. Bom, esse é um sintoma de aura normalmente, tá? Realmente, essa questão do formigamento, dormência no corpo, estão bem relacionados com a aura. Agora, se você tá dizendo pra mim que tá contínuo, a gente precisa procurar um neurologista pra investigar, tá bom? Porque não é normal que a aura, normalmente, ela dura de alguns minutos até 1 hora antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca se instalar. Se você tá tendo essas alterações de sintomas com aura com muita frequência, contínua, como você disse, aí tem que procurar um neurologista para dar uma investigada, tá? Agora, se for só uma questão, uma questão da aura mesmo, o que pode ajudar? A gente fazer um bom preventivo adequado. Então, a gente tem que olhar para a qualidade do seu sono, para sua alimentação, para sua atividade física, para as alterações hormonais, tá? Então, para sua hidratação, a gente tem que olhar para esses fatores para entender por que você tem tido crises com frequência. Agora, se é contínuo mesmo, você precisa procurar um neurologista para ele investigar outras possibilidades. Bom, deixa eu ler mais uma daqui de vocês, vamos lá. A minha dor é tão intensa, pulsando sempre de um lado ou de outro. Vômito, tanto que vou parar no pronto-socorro. Esse é um dos outros assuntos que a gente vai conversar. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre as medicações que vocês costumam tomar no pronto-socorro e o quanto elas podem ser perigosas para a saúde quando a gente faz isso com muita frequência, tá? Bom, vamos ver se tem mais pergunta. Meu neuro não falou nada disso. Na verdade, eu vou comentar com você, pouquíssimos neuros falam sobre, não sei se você tá falando sobre as mudanças de hábito, tá? Mas pouquíssimos neuros falam sobre isso. Por isso, normalmente, quando os meus pacientes me perguntam, eu sempre indico
neurologistas especialistas em dores de cabeça, né? Então, cefaliatras ou então membros da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Se vocês forem no site, aparece lá um link, é só você colocar a região que você é do Brasil e aparece todos os profissionais médicos, né, cadastrados na sociedade. E aí você consegue encontrar um neurologista específico próximo a você. Agora, essa questão de mudanças de hábito, normalmente, isso é até da formação mesmo, gente. Né? Eles têm uma formação mais voltada para farmacologia, para tratamento de sintomas, né? O que a gente faz aqui é um olhar mais amplo, que eu já comentei com vocês como surgiu até. É um olhar mais amplo do indivíduo como um todo que sofre com enxaqueca, né? Então eu não olho pro paciente, não olho pra vocês e eu vejo dor. Eu não vejo uma enxaqueca, né? Eu vejo uma pessoa que tem uma rotina, que tem sonhos, que tem medos, que tem ansiedades, que tem preocupações, né? E a gente vai se encaixando um tratamento adequado dentro de tudo isso. Por isso que eu sempre falo que o empoderamento é um tratamento totalmente personalizado, porque a gente não olha como uma receita de bolo que a gente tá lá, ó, é isso, pronto, acabou, tá? Depende muito de cada pessoa. A Alice colocando aqui, ó, eu tomo naratriptana, mas às vezes é tão forte a crise que só indo pro PS pra tomar medicamentos na veia pra passar. Depois vocês colocam aqui pra mim, coloca aqui pra mim vocês que estão comentando do PS, que medicamentos que vocês costumam tomar na veia no PS, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. A Mari colocando assim, tenho dores diárias, todas as crises me deixam enjoada, vômito todos os dias. Você disse que um gatilho só não desencadeia a crise. Estou sempre em desequilíbrio? É provável, tá? Por quê? Que nem, vamos pensar assim, eu sou mãe dona de casa, tô trabalhando em home office. Tá? Então eu tenho que cuidar da casa, do filho e do trabalho. Então isso já me gera um estresse muito maior agora do que gerava antes, porque antes eu passava um tempo fora de casa, eu tinha um tempo pra respirar, agora eu não tenho, é tudo correria. Então tá, isso é um fator, o estresse virou um fator. E aí o que acontece? Pô, na correria, então assim, acordo de manhã, já sai tudo atropelado, tem que fazer o café da manhã pra minha filha, pra ela assistir a aula, e aí depois que faz o café da manhã dela, eu já tenho que começar a trabalhar, então eu fico corrido, daí eu perco a hora do almoço às vezes, porque atrasa, aí já são dois fatores, porque já entrou o jejum prolongado, já entrou a questão da alimentação, que você muito provavelmente na correria talvez não consiga se organizar pra fazer as 5 cores diferentes no prato. Então, a gente acha que é meio absurdo, mas é muito fácil a gente acumular fatores que geram desequilíbrios no nosso corpo. E aí você tá agitada nessa correria, quando você deita na cama pra dormir, por mais que você esteja cansada, você não consegue dormir bem, você acorda e ainda se sente cansada, faltou horas de sono. Pronto, já tem 3 fatores, tá? Então é muito fácil a gente acumular fatores que geram desequilíbrio no nosso organismo. Mas é muito fácil a gente corrigir esses fatores também. Se a gente faz com muito carinho isso, né, com muito respeito por nós mesmas, a gente consegue com certeza controlar através das mudanças de hábito. A Ana comentando, a aplicação de Botox funciona nesses casos de tensional? Funciona, ajuda muito, tá? E o que acontece? Eu vou trazer uma neurologista que trabalha com isso para uma live. A próxima live Não, sem ser essa semana, na próxima. Já tô dando spoiler, olha eu contando, não era pra contar, gente. Mas vai ter uma live especial também com uma neurologista, porque ela vai vir aqui pra contar pra vocês como funciona o Botox, onde são aplicadas, tempo de aplicação, tudo isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso também, mas eu quis trazer ela porque vocês estão tendo bastante dúvidas sobre isso. Então vai ter uma live sobre isso também, fiquem de olho. Bom, tem mais gente comentando aqui, a Alcione comentando que o neurologista só passa a medicação, gamas de informação igual você nunca vi. Ah, fico muito feliz, eu preparo esse conteúdo com muito carinho pra vocês, eu estudo muito pra poder trazer. Vou começar a colocar os bastidores pra vocês começarem a entender do quanto é difícil sempre estar atualizando, tem que realmente ler muitos artigos diferentes pra poder estar trazendo a melhor informação possível pra vocês. Eu faço isso com muito carinho mesmo. Deixa eu ler uma última pergunta que tem aqui no Face, e aí a gente já toca direto o resto no Instagram, tá bom? Mandaram assim, tenho enxaqueca, não, é a última no Instagram aqui, tenho enxaqueca já há 38 anos. Procurei vários especialistas que a diagnosticaram como crônica. Todo mês tem 1 a 2 crises com enjoo, indisposição, mal-estar e ela melhora quando quer. A Ana Célia comentou isso aqui. Ana, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar quais são os fatores
que estão desencadeando a sua crise. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que está desencadeando a sua crise. Se ela aparece só 2 vezes por mês, quer dizer que tem um fator latente e tem um fator ativo que vem 2 vezes por mês. Então, a gente tem que identificar quais são esses fatores. Porque se a gente não identifica, a gente não consegue tratar. A gente fica tratando só a dor. Então a gente trata a dor, trata a dor, trata a dor e a dor sempre vai voltar. Se a gente não mudar o que está causando, o que está desencadeando, o que está deixando o ambiente propício para essa dor surgir, a gente vai continuar tendo essa dor recorrente. Independente da quantidade de remédios que a gente tomar, a gente vai continuar tendo essa dor, tá? Vamos lá. Deixa eu ler mais uma. Ele me passou Amitril e nem me falou nada, nem sei se tá correto eu tomar. Não lembro direito de que a gente tava falando da Amitril, mas vamos fazer o seguinte, vou fazer um vídeo sobre a amitriptilina, explicando as indicações, explicando como ela faz, qual que é o efeito dela no organismo, quais são os efeitos colaterais possíveis, o que vocês acham? Pode ser? E aí já fica aí, porque muita gente tem bastante dúvida sobre a amitriptilina. Deixa eu ler só aqui, que agora tem umas perguntas daqui, ó, do Face, peraí. Fer, eu já estou em crises, sem crises de enxaqueca ou cefaleias insalvas. Ainda tenho fase de ajuste de medicação por causa da fibromialgia. Toda a medicação é voltada para fibro e enxaqueca. Porém, quase que diariamente sinto dor leve. Tomo Sumax para abortar a dor ou faço compressa de gelo junto para cessar a dor, sempre com sucesso. A questão é, estou em remissão da enxaqueca e cefaleia insalvas. Que tipo de exercício posso começar a fazer? Ainda estou sedentária por causa da fibromialgia com crises semanais. Beijo. A Tônia mandou essa mensagem. Tônia, não tem essa de remissão de enxaqueca, tá? Existe remissão da cefaleia insalvas. A cefaleia insalvas, ela tem períodos de remissão. Então, por exemplo, normalmente, como que ela funciona? Você tem agora, nesse mês, e aí normalmente você fica 2, 3... Esse mês você teve 5 episódios, por exemplo. E aí você fica 5 meses sem aparecer essa cefaleia. Depois ela aparece de novo. Depois daqui uns 5 meses ela aparece de novo. A cefaleia insalvas, ela é assim. Ela tem o período de remissão e o período ativo de dor, tá? Agora a enxaqueca não. A enxaqueca, se você não tá tendo agora, quer dizer que você tá com um ambiente não favorável pro surgimento dessa enxaqueca. Então você tá de parabéns. Mas essa dor diária que você tá colocando pra mim, e você comenta que você toma o Sumax Pro, isso pode ser um grande problema. Por quê? Porque tem analgésicos. E aí, assiste o vídeo que eu coloquei ontem aí, sobre o uso excessivo de analgésicos. Se você consome analgésico mais de 2 vezes na semana, você tá correndo risco de sofrer de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E qual que é o impacto que isso tem? Além do impacto gastrointestinal, né? Eu vou trazer um vídeo explicando melhor sobre a relação fígado e rim com essas medicações também, que vocês têm perguntado bastante. A gente tem um impacto de que essa medicação vai fazer o quê? Vai fazer um ciclo vicioso. Então você tomou o Sumax e aí a dor passou. Você falou que funciona, que ela não evolui. Só que chega no dia seguinte, quando não tem mais o efeito dessa medicação, a dor volta. Aí você faz o quê? Toma outro Sumax. Aí a dor passa, quando o efeito passa do remédio, a dor volta. E isso vira um ciclo vicioso. É por isso que você continua tendo dor todos os dias. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Enxaqueca da minha mãe é muito intensa. Passa dias com dores fortes. Não pode cair uma colher no chão que ela não aguenta. O que fazer? Ela não aguenta por conta do som, né? Bom, primeiro é identificar. A Giovânia tá perguntando. Primeiro é identificar que fator tá fazendo com que sua mãe continue em crise todos os dias, tá? Muito provavelmente e normalmente tá relacionado com o uso excessivo de analgésicos. Então conta pra mim aí quantos analgésicos sua mãe costuma tomar por dia. Porque isso pode estar fazendo com que ela não consiga sair da crise. Não é normal isso, gente, não sair de crises, tá? Normalmente quem sofre com enxaqueca tem 4 dias de crise, 5 dias de crise, tem uma pausa e aí depois pode entrar outra crise. Mas seguida, direto assim, a gente tem que investigar e normalmente tem uma forte relação com o uso excessivo de analgésicos. Deixa eu ler mais uma aqui do Facebook. Fer, eu tenho enxaqueca desde criança e uns meses vinha tendo bons resultados com acupuntura. No mês passado eu comecei a ter crises horríveis, não passava com nada. Logo em seguida fui diagnosticada com Covid-19. Meu período de isolamento acabou, mas ainda estou sentindo muita dor, náusea e todos os sintomas da crise. Você tem alguma informação acerca disso? Eu vou comentar com você que ainda não saiu estudo sobre isso, mas eu tenho relatos de pacientes que sofriam com enxaqueca, que tiveram Covid e observaram que após
a Covid, começaram a ter uma intensidade maior da enxaqueca. E por que isso faz sentido também, embora a gente ainda não tenha estudo pela linha lógica, né? Quando a gente fala de Covid, ele gera um processo inflamatório generalizado, né? Afeta diversos órgãos do nosso corpo. E a gente sabe que a enxaqueca também vem de um processo inflamatório, né? De liberações de células inflamatórias. É por isso que provavelmente as suas dores estão mais intensas depois da Covid, tá? E aí você precisa procurar um neurologista para ajustar a questão medicamentosa primeiro, para conseguir tirar um pouco dessas alterações. E aí sim a gente consegue começar a mudar os hábitos para fazer com que você tenha esse desmame dessa medicação depois, tá? Mas é importante você fazer um acompanhamento com o neurologista nesse momento. A Edri comentou assim: poucas vezes as dores são fortes, mas vivo mal com bocejo. Vivo fraca, por que será? O que posso fazer? Edri, o bocejo é um sintoma da enxaqueca, do pródromo lá, daquela primeira fase da enxaqueca. Então é normal você apresentar ela antes de ter os episódios de dor. Então o que a gente tem que fazer? Identificar o que está em desequilíbrio. Se é sono, se é alimentação, se é hidratação, se é estresse, se é atividade física. Para aí sim a gente começar a fazer um tratamento em cima disso. A Ana falando: Fer, fala sobre a relação da enxaqueca com os anticoncepcionais. Eu, por exemplo, preciso tratar endometriose, mas os hormônios são um terror pra mim. Ana, eu vou fazer uma live de novo sobre isso, a gente já falou sobre isso numa outra live, mas eu tô estudando muito a respeito disso, porque existem 3 vertentes diferentes em relação aos anticoncepcionais e enxaqueca. Então, existem 3 linhas de pensamento diferentes. Além disso, eu vou marcar uma live com uma ginecologista pra ajudar a gente nesse processo também, tá? Então, mas é muito importante que trabalhem juntos. Nesse caso, no seu caso, Anne, o seu neurologista e a sua ginecologista, eles precisam se conversar para eles entenderem qual é o benefício, qual é o melhor benefício. Se é colocar esse anticoncepcional para você por conta da endometriose, ou se é deixar você sem ele por conta das crises de enxaqueca. Então, isso precisa ser conversado em conjunto entre vocês 3, tá? Bom, acabou as do Face. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Tá acabando o nosso tempo. Tô desesperada correndo, vocês perceberam, né? Vamos lá. Muito triste sentir dor todos os dias. É muito difícil mesmo. Por isso que a gente precisa criar um espaço de fala, um espaço da gente conseguir fazer essas trocas. E eu fico muito feliz de vocês estarem participando nisso nesse momento. A Tarsila perguntou assim: tem algum alimento que piora a enxaqueca? Tem. Então, quem sofre com enxaqueca tem que tomar muito cuidado com as frituras, com glutamato monossódico, que é aquele temperinho tipo Ajinomoto, ou então também ele tá presente nos alimentos congelados, tipo batata frita congelada, nuggets, todos esses alimentos, lasanha congelada, pizza, todos esses alimentos têm glutamato monossódico, tem que tomar cuidado. Aqueles caldinhos de tempero pronto, caldinhos de frango, de legumes, de legumes, eles têm também glutamato, então tem que tomar muito cuidado com esses alimentos. O que acontece? Existem alguns alimentos que são mais inflamatórios. E aí, quem sofre com enxaqueca, é bom evitá-los, tá? Então, refinados, então a farinha refinada, o açúcar, eles são mais inflamatórios. Então, a gente tem que tomar tem que ter um controle sobre eles. Eu não falo, você precisa cortar, não pode mais, tá? Existem alguns pacientes que vão precisar de uma alteração mais drástica, né? Mas nesse sentido, sim, alguns pacientes só vão melhorar quando eles fizerem a retirada total. Mas essa é uma pequena parte dos pacientes. A grande maioria consegue melhorar muito só tendo um controle da ingesta desses alimentos. A Erika comentando que sente vertigens depois que passa a crise. Essas vertigens também podem ser sintomas do que a gente chama de pós-dromo. É aquela fase que dura 2 até 3 dias depois que a dor de cabeça em si vai embora, tá? Então você pode ter um cansaço excessivo, você pode ter uma irritação excessiva, você pode ter essas vertigens, você pode ter intestino solto. Essas alterações podem aparecer depois, 2 até 3 dias depois que a dor de cabeça em si passa. A Suzy falando: boa tarde, tenho um bico de papagaio na cervical e às vezes já acordo com dor de cabeça devido a má posição do pescoço, eu acho. O que posso fazer pra melhorar? Suzy, primeira coisa, achar um bom travesseiro. Lembra, eu já falei sobre isso em algum momento com vocês, tô devendo um vídeo sobre isso, mas a gente precisa achar um travesseiro que você consiga se adequar pra você dormir melhor. Então, observa direitinho, vai lá, conversa com o seu médico, onde que tá, em qual região tá essa alteração do seu bico de papagaio, né? E você tem que buscar um travesseiro que, se você deitar de lado,
ele tem a altura que vai da ponta do ombro até chegar no seu pescoço. Para quando você deitar, ele não afundar demais, isso tem a ver com a espessura dele também, para não abaixar a sua cabeça, e nem ele ficar alto demais para você ficar assim. Porque essas alterações podem gerar aumento de tensão cervical, e aí isso pode contribuir para os episódios de dor, tá bom? Gente, a nossa live tá acabando, tá no último momento, último minuto. Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. Se faltou algumas perguntas, eu tô vendo que tem perguntas interessantes que não deu tempo de responder. O que vocês fazem? Guarda essas perguntinhas. No domingo eu vou abrir a caixinha de pergunta de novo. Vocês colocam lá na caixinha de pergunta ou vocês colocam no post. No post fica mais fácil também. Coloca no post, que aí eu volto na segunda-feira com vocês, nesse mesmo horário, às 6 horas, pra tirar essas dúvidas de vocês, tudo bem? As perguntas que ficaram faltando, desculpa. Ficou muito corrido, tinha muita pergunta. Mas eu fico muito... Nossa, falta muita coisa. Mas fico muito feliz com a presença de vocês. E espero estar podendo contribuir de alguma forma para melhorar essa questão do conhecimento. E aí a gente consegue controlar melhor o que a gente conhece. A gente para de ter medo, porque a gente sabe o que está causando as nossas dores. E a gente sabe o que fazer para controlar. Então eu fico muito feliz de vocês estarem tão empenhadas nesse autoconhecimento, nessa busca para entender o corpo de vocês, a dor de vocês e o que fazer com isso. Muito obrigada, meninas. A gente se encontra em breve. Antes de terminar, vamos combinar a live então amanhã de automassagem? Joinha, manda um joinha pra mim quem vai entrar amanhã. Vamos fazer amanhã, 6 horas, a nossa live de automassagem. Pode ser? A gente se encontra então amanhã, terça-feira, às 6 horas, pra gente fazer a nossa live de automassagem. Beijo!